Bem-vindos ao Jornada Talks. Hoje eu vou fazer um episódio super especial e dedicado para você que já tem um negócio, que o seu negócio já atingiu uma certa maturidade e você realmente agora procura qual é o próximo passo de crescimento. Por isso que hoje eu vou conversar com o Valmir, ele é especialista em franquias, né? E franquia acaba sendo uma baita oportunidade realmente De expandir. de pivotar o negócio, né, Valmir? Exato, exato. Obrigado pelo convite, agradeço e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre franquias. Quando a gente fala de franquia, né, normalmente o que se tem a visão é de quem vai comprar uma franquia, Sim, mas nem todos têm a visão do franqueado. Né? E tem um livro que quando eu vou fazer mentoria, consultoria, eu sempre peço para ler, que chama O Mito do Empreendedor. No Mito do Empreendedor, o livro diz o seguinte: molde o seu negócio como se você pudesse transformá-lo em uma franquia, né? Para que ele não dependa 100% de você. certo. Quando você pensa do lado do franqueador, quais são as vantagens e desvantagens de uma franquia? Bom, o franqueador, quando ele chega nessa maturidade de expandir, de crescer, ele tem duas possibilidades. A primeira é montar unidades próprias. Legal. Muitas vezes ele faz essa opção porque ele não quer dividir o seu know-how, aquilo que ele desenvolveu, aprendeu, ou aquilo que vem de família com terceiros. Então ele abre filiais. O abrir filiais significa ter encargos muito grandes e muitas vezes o braço dele é curto, porque ele não consegue atender ou atingir todo o território nacional, até mesmo fora do país. Ele tem limitações de atendimento, de logística. Quando ele parte para o modelo de franquias, quando ele entende que já tem maturidade o suficiente para transferir a experiência que ele adquiriu e transformar o seu negócio numa rede de franquias, a probabilidade dele levar a marca, o nome, a continuidade do negócio, ela se torna real e muito vantajosa. Por quê? Ele alcança lugares que, como filial, ele não alcançaria. Agora ele tem que se desprender de algumas coisas, por exemplo. Ele vai dividir um conhecimento que ele tem com uma outra pessoa. O ser franqueado é adquirir o know-how do franqueador. E o franqueador tem que estar preparado para transferir este know-how. De que forma? Manualizando a sua marca. Então ele tem que desenvolver manuais que permitam que o franqueado consiga e saiba manter o negócio, seguir as regras que ele estipulou para aquele segmento. Isso é muito importante. Quando eu penso em franquia, né, do lado de quem vai comprar uma franquia, não do franqueador, Ok, de certa forma, se eu vou investir numa franquia, eu estou investindo também numa forma mais segura. certo. Pelo menos essa é a expectativa E é o que e acontece, é o que Fernando. É o que acontece na acontece. prática. Quando você pensa em montar um negócio próprio, utilizando o seu próprio nome, a probabilidade de você ganhar espaço no mercado ela é muito mais longa, demanda um certo tempo. Porque até você se tornar conhecido enquanto marca, Ah, leva tempo. leva tempo. Quando você parte para um negócio que já foi formatado, que já foi testado, que já caiu na graça do público, que já tem um modelo definido, um perfil de público que compra ou consome esta marca, se torna muito mais fácil e os resultados vêm muito mais rápido. Porém, tem algumas coisas que você precisa, enquanto franqueado, não franqueador, enquanto franqueado, entender que franquia é regra e você tem que saber seguir regras. Não adianta você assinar um contrato de franquia e querer impor a sua vontade ou falar do jeito que você gostaria que fosse. Não, já foi pensado e é daquele jeito que você tem que trabalhar. Então você tem que aceitar as determinações da franqueadora. Você estava falando um negócio que eu me lembrei de uma conversa que eu tive. Deve fazer uns 2 anos eu fui ver uma franquia na área de treinamento, né? E aí eu fui conversar com uma pessoa que tinha franquia, não com o franqueador, né? Certo? Porque primeiro eu queria saber a dor de quem comprou a franquia, né? E ele me trouxe uma frase que eu guardo até hoje, e você está confirmando isso, que você possuir uma franquia, você tem que ser bom de obediência, porque tem regras Tem regras. e você tem que seguir.
Você não tem tanta liberdade, talvez, para fazer a sua maneira. Verdade. No começo, quando você, como franqueado, deseja montar um negócio, normalmente você começa pensando em montar um negócio próprio. Eu tenho um capital, eu saí da empresa, eu recebi uma herança, eu guardei dinheiro a minha vida inteira, agora eu quero me tornar independente. Eu quero montar o meu próprio negócio. Normalmente, quem busca uma franquia nem sempre já teve ou já tem um negócio próprio. Ele se aventura num modelo de negócio já conhecido. Então começa o namoro. Eu brinco, eu participo muitas vezes de feira de franquia e observo as pessoas buscando oportunidades. E eu presto atenção no número de sacolas que ela tem na mão. Então ela tem de alimentação a calçados. Ela não sabe o que ela deseja. É importante que o franqueador, enquanto expansor da sua rede, também identifique o perfil ideal que ele deseja ter no negócio dele. Mas começa com um namoro. Eu vou conhecer o Fernando, que é franqueador de tal produto. O Fernando vai passar todas as vantagens de se tornar um franqueado. Eu vou ficar encantado, porque o Fernando é um excelente vendedor e vai dizer que o negócio dele é o melhor do mundo. Esse namoro, ele se concretiza quando eu recebo a circular de oferta. Eu recebi a circular de oferta, Que é a COF. que é a COF. Eu vou entender como funciona a franquia do Fernando, como ele trabalha, quais são as regras, quais são os deveres, as obrigações, enfim, que o Fernando tem para a marca e o franqueado vai ter também. Então assinamos a circular de oferta. Eu ainda tenho 10 dias para pensar se de fato eu quero isso ou não. Durante esses 10 dias, o Fernando me orientou a procurar um advogado, um contador, para que leia junto comigo a circular de oferta, para que eu entenda se de fato aquilo me agrada, me atrai, é aquilo que eu desejo para a minha vida. E, ok, eu quero se tornar um franqueado desta marca. Parte-se então para o contrato de franquia, né, onde eu vou celebrar o casamento. A partir daquele momento eu casei com o Fernando, estamos casados, temos um contrato. Esse contrato tem prazo, normalmente 5 anos. Durante 5 anos eu preciso me submeter às regras do Fernando. Só que o que acaba acontecendo? O franqueado, nos primeiros meses, ele ainda está naquele processo de aprendizagem, de namoro, ele está aprendendo como a marca funciona. Depois de uns 6, 7 meses, ele começa a achar que ele conseguiria fazer melhor. Ele começa poxa, mas por que é verde? Por que é vermelho? Por que o produto é assim, assado? Esse lado empreendedor que todo mundo tem começa a falar alto também para ele, né? Fica uma pessoinha buzinando no ouvido dele, olha, você acha que você fez um bom negócio, porque você podia ter feito sozinho. É importante que ele entenda que se ele assinou um contrato de franquia, essa empresa foi testada, foi aprovada, ele tem que seguir regras. Ele pode até contribuir com a marca dando sugestões, e essas sugestões vão ser avaliadas, analisadas, e muitas vezes aquilo que ele sugeriu já foi testado e não deu certo. Mas ele tem que entender isso, para que o casamento dure os 5, 6, 7, 10 anos. E aí eu imagino que isso deve ser um baita desafio, sabe? Porque toda ideia que eu dou é maravilhosa, né? Exato. É comum, né? Eu já fui franqueado, eu já tive uma unidade, uma escola, e eu me vi nesse papel. Muitas vezes eu achava que o franqueador não tinha razão de agir daquela forma e eu podia fazer diferente, que daria resultado. E eu aprendi que não, se ele testou e se eu seguir de fato do jeito que ele determina, o meu sucesso será garantido. Ele me garante isso. Quando eu assinei o contrato, quando eu assinei a circular de oferta, ele me deu essa certeza de que se eu seguisse a regra do negócio, a probabilidade de sucesso é muito grande. Quando eu começo a inventar muito, existe um desgaste de relacionamento. Eu tenho um negócio, ele já está estabelecido e eu quero me tornar um franqueador. Ok. É uma mudança de mentalidade, né? Porque assim, não é só agora cuidar de uma expansão ou da venda direta, mas é cuidar em dar suporte para quem está na ponta. Sim. E aí, primeira coisa, eu tenho um negócio e eu acredito que esse negócio possa se tornar algo que valide ser franquia.
A primeira coisa é fazer um estudo de viabilidade. Eu preciso entender se de fato aquilo que eu tenho é possível ser franqueado. Às vezes, ser franqueado às vezes não dá, não cabe, não é o segmento que eu consiga atrair público para ser parceiros. Vale mais a pena, de repente, eu montar uma ou duas unidades a mais, uma filial, e eu vou ser feliz. Ou, de repente, eu tenho um negócio que ele não pode ser, não tem condições de viabilizar a franquia, mas eu posso licenciar a marca ou o produto que eu tenho, que de repente, como licença, eu vou conseguir fazer com que o meu nome, a minha marca, se espalhe pelo Brasil. Então eu tenho a possibilidade de me tornar um licenciador ou um franqueador. Qual é a diferença? As regras. Normalmente o franqueador, a franquia em si, ela depende de uma circular de oferta e eu tenho por obrigação prestar ao meu franqueado consultoria de campo, apresentar manuais, dar um acompanhamento, apresentar um sistema. Eu fico muito mais voltado a fazer com que o franqueado dê resultados e eu tenha um controle maior sobre a administração dele no negócio. A licença já é um pouco diferente. Eu tenho um contrato simples, onde eu determino e libero você utilizar o meu nome ou a minha marca no seu estabelecimento comercial. Não tem exclusividade, você não vai ter somente a minha marca dentro do teu negócio. Você pode trabalhar com multimarcas. Eu estou licenciando a minha. Um revendedor. Exato, é praticamente um revendedor. Você tem lá uma loja, eu tenho um produto, esse produto te interessa, eu vou licenciar para que você venda este produto na sua loja. Eu vou desenvolver um contrato simples de parceria, onde você tem algumas regras a serem cumpridas e você vai comercializar o meu produto. De acordo com o desenho que eu fiz, de acordo com a logomarca que ele tem, você vai vender o meu produto na sua loja. Enquanto licenciador, eu não tenho que prestar uma consultoria ou te ajudar a administrar o seu negócio. Enquanto franqueador, eu tenho esta obrigação. Eu preciso prestar consultoria, eu preciso te dar assistência de marketing, eu preciso te dar assistência operacional, eu preciso te ajudar com o sistema operacional da sua unidade. Você vai seguir regras de arquitetura, de padrão arquitetônico para o seu estabelecimento. Então, a minha gerência no seu negócio ela acaba sendo maior. A administração, a empresa é sua. Mas as regras dessa empresa são minhas. Eu sou o franqueador e eu determino o que pode e o que não pode ser feito. Entendi. Na licença já é um pouco diferente. Aí, voltando então, eu decido ser um franqueador. Beleza. Eu entendo que tem alguns cuidados e até requisitos legais que eu tenho que cumprir para estar apto a fornecer a franquia. Tem alguma regulamentação? Como que funciona? Ou do nada eu posso falar assim, vou abrir uma franquia e tá tudo certo? Olha, teoricamente sim. Você tem um negócio e você acredita que esse negócio é possível de ser franqueado, nada impede que você tenha esse sonho e parta para isso. Agora, se você deseja profissionalizar a sua marca e fazer com que ela de fato tenha respeito e reconhecimento, é importante que você se associe, por exemplo, à ABF, que vai te dar embasamento, vai te dar ajuda, vai fazer com que você tenha uma certa segurança. Existem leis que acabam regendo o formato franquia, a qual você também tem que seguir, enfim. A primeira coisa e a mais importante é entender se o seu negócio é franqueável, se dá para franquear. Feito esse estudo de viabilidade, parte para um segundo momento, que é a produção de toda a parte operacional do teu segmento. Eu tenho um negócio, eu quero fazer com que esse negócio se torne uma franquia, eu preciso manualizar o meu negócio. Então eu preciso desenvolver manuais de marketing, manuais operacionais, manuais de vendas, padronização arquitetônica. Eu vou dar vida a esta empresa que eu já tenho, manualizando esta empresa para partir para um próximo passo. Você vai fazer o projeto que você vai entregar. É um projeto. Legal. Dentro deste projeto, uma coisa que eu sempre oriento quem deseja se tornar um franqueador é ter um suporte jurídico. Boa. Eu posso ajudar o franqueado em todos os momentos do processo de franqueabilidade da marca dele.
Eu acredito que eu tenho esta competência de ajudá-lo no estudo de viabilidade, na formatação dos manuais, a entender o projeto de expansão e ajudá-lo na expansão. Porém, eu não abro mão de uma coisa, um bom jurídico e jurídico especializado em franquias, porque é isso que vai garantir o sucesso da marca dele. Não é um jurídico especializado em societário, empresarial. Não, hoje nós temos esse segmento na área jurídica. Que interessante. Isso é importante que ele entenda, porque existem detalhes num contrato, numa circular de oferta, que precisam ser bem elaborados para que você não tenha lá na frente nenhum tipo de dissabor com o seu franqueado. Então, o contrato de franquia é um documento que precisa ser bem redigido, porque na circular de oferta você determina quais são as regras do negócio, o que você espera do franqueado e o que você vai ofertar a ele enquanto franqueador. Na circular de oferta eu tenho cláusulas que falam a respeito das penalidades caso o contrato ou a tua franquia não cumpra determinadas situações. Dos dois lados. Dos dois lados. Tá? Então tem as penalidades que cabem ao franqueador, caso ele deixe de cumprir algo que é da obrigação dele para com o franqueado, assim como o franqueado, caso ele deixe de cumprir alguma obrigação enquanto unidade ou franquia, ou loja. E esse documento gera o contrato de franquia, que celebra, de fato, o casamento, a parceria. Esse documento não pode ser copia e cola. Eu não posso pegar um modelo que eu vi no Google e vou fazer igual, não, porque cada negócio tem as suas particularidades, existem regras específicas para determinados segmentos. Se a área de alimentação, as regras envolvem inclusive uma parte de vigilância sanitária, que ele tem que seguir e respeitar, em termos de higienização, enfim. Cada contrato, cada circular de oferta determina como o negócio vai se comportar. Mas elas são iguais para o mesmo modelo. Por exemplo, eu tenho uma franquia da minha marca. A mesma circular de oferta que eu dou para o João, para o Pedro e para o Paulo, elas são iguais. Exatamente iguais. O que não pode é a minha circular ser, de repente, igual de uma outra marca. Não, ela tem que ser exclusiva sua. Legal. Tá? Então, você tem que ter um departamento jurídico. É claro que ele vai conversar com você, vai entender o que você deseja e como funciona a sua empresa e vai desenvolver uma circular de oferta específica para a tua marca. Entendi. É claro que muitas regras ou muitas cláusulas são semelhantes. As marcas, elas acabam tendo os mesmos objetivos em relação, muitas vezes, até a penalidades, a cumprimentos de objetivos, enfim. Mas cada marca tem a sua circular de oferta, as suas particularidades enquanto administração da mesma. Legal. O contrato é embasado na circular de oferta. Normalmente eu aconselho o franqueado, eles têm a circular de oferta, um pré-contrato, depois o contrato de franquia. Tá bom. Por que o pré-contrato? No pré-contrato é um prazo que eu tenho para a montagem física da unidade antes da inauguração. Se por acaso, neste momento, eu tenho algum tipo de dificuldade ou problema, eu negocio o cancelamento da marca ou da negociação em cima de um pré-contrato, onde as cláusulas são mais simples. Entendi. Para depois ele assinar, de fato, o contrato de franquia. Então isso é importante que ele tenha o respaldo jurídico para essa documentação. E aí você fez um comentário de que, legal, então você tem a viabilidade, aí você tem o contrato, que normalmente são 5 anos. Essa renovação do contrato, ela é automática? Tem alguma lei que rege isso? Ou é caso a caso, de contrato para contrato? É caso a caso. Existem algumas marcas que automaticamente renovam o contrato. Tá. A grande maioria solicita que o franqueado ou a franqueadora, 30 dias antes do vencimento do contrato, se manifestem em relação à continuidade do mesmo. Normalmente, algumas marcas cobram uma renovação contratual, um percentual da taxa de franquia ou até mesmo uma nova taxa de franquia para que ele permaneça na rede por mais 5 anos. Vai de caso a caso, não existe uma regra para isso. Tá bom. Cada marca define qual vai ser as regras, as determinações da renovação. Tá bom. Isso é livre, não tem que ser assim. Deu 5 anos,
Tem algumas que automaticamente no contrato já diz que não havendo manifestação de ambas as partes, automaticamente o contrato é renovável. Outras dizem que, após 5 anos, celebramos a assinatura de um novo contrato mediante a uma nova taxa de franquia ou um percentual da taxa de franquia. Enfim, cada marca decide o que lhe cabe. Bem, aí legal, a gente saiu do contrato, foi para a parte, aí fez a viabilidade para ver se o negócio é franqueável ou Franqueável. não. Depois a gente vai para a parte de manuais. Sim. Terceira parte, qual que é? Uma vez celebrado todos os manuais, né, desenvolvido todos os manuais de operação, de marketing, padronização arquitetônica, vendas, enfim, eu estou pronto para fazer a expansão. Eu vou para a terceira etapa, que é a expansão da rede. Então, através das mídias sociais, através de canais específicos, muitas vezes terceirizando esta ação, eu vou começar a prospectar a minha marca para fazer com que ela se torne conhecida e as pessoas tenham interesse em abrir uma unidade ou uma loja numa determinada cidade ou região. Então, o terceiro passo é a expansão. Eu já parto para participar de feiras, de eventos, onde eu vou apresentar a marca. Legal. Bem, aí a gente tem então um modelinho para... Eu tenho um negócio, quero franquear ele, viabilidade, manuais e expansão. Exato. Legal. Quando você olha, começou a operar, né? E aí já tem agora, sei lá, 10 franquias em operação. Qual é o controle que normalmente o franqueador tem de cada franquia para garantir consistência, padrão? Na prática, como isso é feito? Bom, Até mais uma curiosidade. É consultoria de campo. É fundamental que ele tenha na sua estrutura empresarial, na sua franqueadora, consultores de campo. Que vão garantir que aquilo que foi feito e montado segue os padrões da rede. Dependendo da logística ou dependendo do local que a unidade está, muitas vezes essa consultoria é feita até online. Hoje em dia isso é fácil e possível. Através do monitor de um celular eu consigo apresentar para o meu franqueador a estrutura física que eu montei. Só voltando um pouquinho. Quando o franqueado inaugura a sua loja, sempre a franqueadora está presente para garantir que aquela inauguração aconteça dentro dos conformes. Se a padronização está sendo seguida. Existe um processo, né? um trabalho de implantação. Eu viabilizei, eu criei os manuais, eu faço a expansão, agora eu vou fazer a parte de implantação da unidade após eu ter feito a venda. Essa implantação significa localização de ponto comercial, é importante que eu oriente o meu franqueado na escolha do ponto. Uma vez escolhido o ponto, entra-se um projeto arquitetônico para aquele ponto, para a montagem da loja, da unidade dele, a compra de todo o mobiliário, dos insumos, dos equipamentos que ele vai utilizar na sua marca, na sua loja. Isso tem um cronograma de obra, desde a parte estrutural, física do imóvel, até a parte de equipamentos deste imóvel, de mobília deste imóvel. Aí tem-se a data de inauguração. Nesta inauguração, ou melhor, durante todo este processo, a franqueadora normalmente tem um consultor de implantação acompanhando passo a passo, dia a dia, a obra deste franqueado. Inaugurou a loja, o consultor está presente, muitas marcas trabalham desta forma, o consultor faz a inauguração. Durante este período também tem todo o treinamento que o franqueado vai receber, é importante falar. Eu, como franqueador, preciso preparar o meu franqueado para que ele esteja apto a ser um multiplicador, a treinar a equipe dele. Em alguns casos, ele manda a equipe para treinamento, ou eu mando um consultor para o local para treinar a equipe. Em algumas franquias, o franqueado vem para a franqueadora, ele é treinado durante um determinado período e ele volta para a unidade dele como multiplicador, ele vai preparar a equipe dele para a inauguração e para a primeira semana de trabalho. Algumas marcas, não todas, durante a primeira semana mantém um consultor
na É isso que eu ia inauguração. perguntar. Isso que eu ia perguntar. Algumas marcas mantêm. Eu trabalhei em marcas que durante a primeira semana de unidade aberta, um consultor de implantação acompanhou o franqueado. Uhum. Acompanhou antes da inauguração, no dia da inauguração e pelo menos 2 dias depois. Algumas marcas acabam inaugurando a sua unidade numa quarta-feira, por exemplo. O consultor chega na segunda e terça ele prepara a equipe, ele checa se está tudo em ordem com a marca, né, se os equipamentos estão bem instalados, se a pintura foi feita, se está tudo ok. Quarta, inaugura-se a unidade, inaugura-se a loja. Quinta, ele acompanha, após a inauguração, acabou aquela euforia, agora é prática, a vida segue, é a vida como ela é. Normalmente fica mais 2 dias junto com o franqueado para dar suporte, ajudá-lo, tirar dúvidas. Depois o franqueado segue sozinho. Algumas marcas têm um consultor de implantação e um consultor de campo. A partir do momento que a unidade foi inaugurada, o bastão de implantação é passado para a equipe de operações, para a equipe de consultoria de campo. Esta equipe de consultoria de campo vai cuidar deste franqueado, vai acompanhar este franqueado. Para a gente caminhar para o fechamento, me diz um negócio. Para quem quer se tornar um franqueador, qual é a principal mudança de mentalidade que ele tem que ter? Ele vai ter que aprender a compartilhar. Ele tem que saber compartilhar ideias. Ele tem um filho. O filho dele é lindo e maravilhoso, é bonito, é bem educado, e ele vai ter que dividir esse filho com N pessoas de culturas diferentes, de estados diferentes, então ele tem que saber compartilhar. Compartilhar o conhecimento que ele adquiriu, compartilhar as experiências que ele tem. Isso é fundamental. Ele tem que se desprender de algo que era até então dele, e isso passa a ser de pessoas que estão interessadas em dar continuidade a um legado dele. Então ele tem que se desprender, muitas vezes, desse sentimento de posse. É meu, agora deixou de ser só meu, agora é de um grupo. Então esse desprendimento, esse compartilhamento é fundamental que ele tenha. E principalmente, estudar o mercado, entender se aquilo que ele tem é de fato algo que pode se tornar uma franquia. E franquia para mim sempre foi uma caixa, porque eu realmente queria conversar com alguém que olhasse a franquia do outro lado e não como franqueado, para entender o que é que tem por trás e por que isso acaba sendo um negócio que aumenta a segurança para quem vai comprar e para quem vai investir nisso, né? Então eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, por esse bate-papo tão gostoso. E estou à disposição, sempre que você precisar. Ótimo. Me convide que eu venho com o maior prazer. Vamos conversar várias vezes. Legal, obrigado. Com o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Muito bom. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Valmir.